gente de volta aqui, conforme prometido. Fono pode mais que você imagina com o Dr. Tiago Mello. Era muito assunto, era muito conhecimento. Ele me faz uma surpresa e a parte 1, se você não assistiu, vai lá assistir, mas não tem problema nenhum você continuar assistindo a parte 2 primeiro. Lá ele fez uma surpresa, porque era o primeiro podcast do Fono Pode Mais, e ele vai e me apresenta, me faz um monte de pergunta e me faz contar a história, né, da Gessandra como fonoaudióloga e da Medifono, e o porquê do Fono Pode Mais. Então aí teve que ter a parte 2, não teve conversa, né, Tiago? Mas E aí um a gente está aqui continuando esse bate-papo aí. Vamos lá. E a gente parou lá no outro falando sobre mãe, amamentação, bebê, maternidade e tudo mais, ok? Até fenda palatina, vamos lá. Aí agora, no outro, eu falei de um assunto que você quis concluir, foi perfeito, a gente fechou, e aí agora a gente vai para uma outra parte, que é também uma atuação muito importante da fonoaudiologia, e eu queria conversar com você, queria que você me ensinasse, queria aprender sobre essa questão de quando a gente tem um paciente, quer seja jovem por um TCE, quer seja um paciente com alguma doença neurodegenerativa, esclerose múltipla, que acomete pessoas jovens, ou os mais idosos, como Parkinson, Alzheimer. E aí, às vezes, a gente está ali pronta para atender esse paciente, e eu chego e esse paciente não consegue me responder, né? E como eu disse na parte 1 do nosso bate-papo, eu posso fazer uma terapia passiva? Claro que eu posso, né? Eu posso estimular, fazer uma estimulação tátil-térmica, eu posso fazer manipulações, massagens, manobras, mas nada que seja tão efetivo quanto quando o paciente de alguma forma interage comigo, de alguma forma mantém vigília, obedece comando, eu determinar comando e ele responder. Claro que eu tenho respostas, ele vai ter uma melhora muito maior. Mas o que acontece na nossa prática como fonoaudiólogo hospitalar, atuante nessas doenças neurodegenerativas ou em pacientes com alguma alteração neurológica ou não, dentro desses medicamentos? Nossa atuação em hospital normalmente quase prevalece mesmo a nossa atuação na parte da manhã, que é quando a gente depois consegue fazer a devolutiva com a equipe médica, né, conversar, abordar. E às vezes o paciente, por conta de algum medicamento, ele não responde à minha terapia. Primeira coisa, eu quero te parabenizar por um detalhe que você fala muito bem. Obrigada. A voz bem impostada, tudo isso, mas um termo que você usa na farmacologia de forma corretíssima. Medicamento. O paciente está tomando medicamento. Então, sigam a doutora Gessandra quando disse, não é tomar medicação. Ninguém vai tomar uma vacinação. Vai tomar a vacina. Ninguém vai buscar uma alimentação. Vai buscar o alimento na praça de alimentação. Então, medicação é o ato de medicar. É o medicamento. E usando então teu exemplo, talvez você deva ter ouvido falar por profissionais que falam assim, Gessandra, pode ir lá no quarto 9, pode fazer sua análise e fica tranquila que a gente ainda não fez as administrações da manhã. Então, fica tranquila que ele está sem efeito de medicamento. É isso aí. Porque a última dose que eu administrei foi ontem às 8 da noite. Então, já eliminou tudo. Aí existe um princípio da farmacologia que todo profissional deveria entender bem. Eu acho que esse momento aqui vai ser bem oportuno. É um parâmetro chamado tempo de meia-vida. Cada fármaco tem um tempo de meia-vida. Então vamos usar o exemplo de um paciente que teve TCE, que você citou. Ele foi tratado ontem com diazepam. Diazepam foi injetado nele, então ele tomou por via oral, né, um comprimido. O tempo de meia-vida do diazepam é de 40 horas. Isso significa o quê? Leva 40 horas para chegar à metade na concentração no sangue. 40 horas para chegar à metade. Então não quer dizer que eu tomei à noite e de manhã eu estou limpo do diazepam. É completamente diferente de quem toma midazolam. E olha que interessante. Embora sejam duas substâncias com o mesmo "an" no final, pertence ao grupo dos benzodiazepínicos, o midazolam tem tempo de meia-vida de 1 hora. Então faz sentido. Quando ele é exposto numa cirurgia por um anestesista ao midazolam, ao cabo de 5 horas, eu já eliminei praticamente todo o midazolam.
Então fica uma regra aqui para o fonoaudiólogo também explorar. Como é que eu sei, tem uma certa estimativa de que o fármaco foi completamente depurado ou não? Usa o high five. O que é o high five? É o tempo de meia-vida multiplicado por 5. Por 5. Então, no caso do midazolam, que tem meia-vida de 1 hora, multiplica por 5, é o tempo necessário praticamente a sua eliminação completa. No caso do diazepam, que é a meia-vida de 40 horas, você multiplica por 5. São 100 horas, não é 100 horas não, 100 horas para poder eliminar completamente o diazepam. Só com esse detalhe, a gente aprende tanto. Talvez alguns que chegam agora na sexta-feira falam, quer saber, hoje eu vou tomar meu último comprimido de diazepam porque amanhã eu vou na festa. E amanhã eu vou beber. E eu não quero influência do remédio que eu estou tomando. E ele tomou o último comprimido de diazepam às sexta-feira, às 20 horas. E a festa era à noite, no sábado. Mas existe chance dos dois se encontrarem. Porque a meia-vida é longa. Então essa conta pode ser feita por qualquer um profissional. Abrindo a bula, existe a informação farmacocinética do tempo de meia-vida. E caso haja alguma pergunta, o farmacêutico é a melhor autoridade para poder chegar para você e falar, ó, esse não, ele está ainda sob exposição a esse fármaco. Então tem como a gente ter essa estimativa fácil, fazendo com que as suas análises sejam mais assertivas, dizendo, olha, acho que hoje não vai valer a pena fazer alguns tipos de reflexo nele, porque vão estar sujos, sem muita resposta. Sem muita resposta, mas não por conta do TCE, mas por influência do benzodiazepínico. E muito interessante isso que você falou, e aí agora eu falo para você, colega fonoaudiólogo que atua em ambiente hospitalar, isso não quer dizer que você não vai ao quarto, ao leito, à beira-leito desse paciente para trabalhar. Só quer dizer que você, com essa informação que a gente acabou de adquirir aqui com o Dr. Tiago, você não espere do seu paciente aquilo que ele não pode te dar. Perfeito, perfeito. Mas você pode fazer uma terapia indireta e comunicar para a família, para o cuidador, para aquela rede de apoio ali e até para o seu colega e às vezes até o médico. Claro. Às vezes o colega médico não está aqui ouvindo o Fono Pode Mais, Sim. não aprendeu. Sobre tempo de meia-vida. Que, aliás, eu sou professor da medicina. Fono Pode Mais, aprende. Vai aprender, tá certo? É isso aí. Então, quer dizer, mostrando que a gente vai fazer essa conta. E pergunta para a enfermagem. A enfermagem é muito parceira da fonoaudiologia. E aí, que hora foi administrado? Excelente. O medicamento? Tá hora. Olha, já vou para lá. Ela, não cabe a ela saber o que eu vou fazer ou não. Eu é que preciso saber que eu não posso esperar do meu paciente aquilo que ele não pode me dar. E se ele tiver uma resposta boa, que falou assim, não, mas que interessante, mesmo sob influência do diazepam, mesmo sob influência, ele conseguiu responder bem. Que raciocínio eu vou ter mediante a isso? Esse é o ponto de que a dose que foi administrada nele é uma dose ainda abaixo do risco de uma perda de reflexo, de que não há uma interação medicamentosa envolvida. Então, é saber que a sua análise está sob influência de um fármaco que, apesar de ter sido administrado mais de 12 horas, ainda está correndo no sangue. E aí, cabe você, fonoaudiólogo, quando vai fazer a devolutiva do seu paciente com o médico, mostrar que fono pode mais. Muito bem. Porque tem esse conhecimento. Fala assim, hoje o senhor João não me respondeu à altura, mas também eu estava conversando com a enfermagem e tal. Quer dizer, isso é de extrema Situações, importância, por exemplo, né? de coma induzido. Você deve acompanhar também muitos pacientes. Tem não, ou não? O coma induzido eu não atuo, eu espero. Sair do coma induzido. Agora, como se espera sair do coma? Geralmente as substâncias são usadas o fentanil e o midazolam. Isso. Esses são nomes bem comuns, né, para você. Fentanil e midazolam. Isso. Então, duas alternativas. Ou suspende e espera depurar completamente, mas existe também uma ferramenta na neurologia que é usar fármacos que bloqueiam esses receptores. Então, o que você normalmente acompanha? Ele eliminar de forma espontânea ou você já viu alguma vez alguma cena de reverter o efeito na sua frente? Fala, meu Deus, é tão rápido assim? Não. Eu não assisti esse episódio de reverter imediatamente. Não posso afirmar que não tenha sido feito e você talvez não se atinou. Já ouviu falar sobre Narcan? Naloxona. Sim. A naloxona reverte o efeito do fentanil. Então você já ouviu falar, tá vendo? Então eu tô despertando, falando, que coisa eu já ouvi falar? Já. Flumazenil é outra substância chamada Lanexate. Ele interrompe o efeito do midazolam. Então é possível, de duas formas, reverter o processo. Suspender a infusão e aguardar o washout, essa é a palavra do inglês. Sempre pode reverter? Com esses dois fármacos, sim.
Só que nem para todos eu tenho os reversores. Entendi. Nós temos o luxo de um grupo de fármacos no hospital termos os seus antagonistas ou antídotos em algumas situações. No caso do Narcan, a naloxona, ele é antídoto para morfina, para codeína, para o tramadol, para o fentanil, para o sufentanil. Para todos eles, ele consegue reverter o processo. No caso do flumazenil, ele consegue reverter a ação do diazepam, do alprazolam, midazolam, clonazepam. Os ele consegue reverter. Que bacana. Legal. Eu atendi um paciente essa semana e ele estava, uma criança, ele estava bastante sonolento. No dia anterior, foi um paciente muito grave, ficou entubado, uma intubação prolongada. E qual era a origem do problema? Ele fez uma pneumonia, abriu um quadro bem grave, ele é asmático. Idade? 8. 9. Tipo isso, uma criança, sim. mais ou menos isso. E ele abriu esse quadro e aí ele ficou bem grave, né? A equipe ficou bem preocupada em perdermos esse paciente. E eu fui avaliar esse paciente. Eu ainda, até então, eu não tinha conseguido avaliar a deglutição propriamente dita. Eu só estava fazendo os estímulos, as manobras, e ora ele respondia, ele me chamava pelo nome, no outro dia não, e aí aquela dificuldade... Saturando mal ainda? Não mais. Até ainda ele estava em macro, fazendo uso de macro, estava até com os adesivos, né, para a máscara, mas não tiramos, eu ia até fazer uso de taping, né, de bandagem, mas não podia fazer porque ele estava já com aquele, e não ia ser tirado naquele primeiro momento, então eu não podia usar a bandagem porque ainda estava com chance de talvez ter que voltar esse suporte ventilatório para ele. Mas não precisou e logo a gente conseguiu intervir e avançou. E aí o colega médico falou dessa bomba de medicamento, né, que tinha sido administrado, e a gente então tinha que aguardar. Então, assim, vai existir momentos em que precisa aguardar ou pode... Aí que seria um momento muito útil. Por exemplo, tem hora que eu faço questão de entrar num grupo desse multidisciplinar e ele falou, bomba de medicamentos, me dá a lista pra gente ver quais desses. Porque o ponto não é de que fez muitos. Existem alguns que a gente vai colocar como se fosse uma placa, cuidado, tubarão, é esse aqui que é o problema. É esse aqui que poderia ter sido evitado, ter usado uma dose menor. Ou então foi 2 tubarões que se associaram e formaram um tubarão muito maior. Então, se tivéssemos, ou então você ainda tendo essa chance de mostrar para mim, eu posso te apontar, olha, são esses 2 aqui. E toda vez que o paciente tiver sido exposto a esses 2 tipos, alerta, porque ele pode ser um grande rebaixador de consciência, de reflexo. Eu não sei, você não lembra, né, na lista. Não mesmo. Então, é sempre bom lembrar essa história de, foi muitos medicamentos, então por isso causou úlcera, porque ele tomou muito. Porque lesionou o fígado porque tomou muito. Se ele tivesse tomado fosse... Pode ser ele o problema, é isso aí. Não precisava de nenhum outro se ele tivesse tomado somente aquele para poder diminuir o reflexo, tá? Então, exemplos de substâncias que podem diminuir reflexo. O próprio diazepam, o midazolam, o fentanil, a morfina, para pacientes também oncológicos, né? Muito comum isso, rebaixamento de consciência, depressão respiratória, né? E um fato que você pode observar bastante é a miose, né? A pupila fica como cabeça de alfinete. Então é possível você já detectar uma intoxicação. Veja, um fonoaudiólogo pode ser um grande parceiro nesse processo. Você está ali analisando, de repente, o paciente num estado comatoso, com dificuldade de respiração, Glasgow baixando, miose importante, tem como reverter? Naloxona, o famoso Narcan. É capaz de reverter esse processo e salvar o indivíduo, né? Com certeza. Uma detecção dessa. Então, os opioides, em geral, são grandes rebaixadores de consciência. Em alguns casos fundamentais, para tratamento de dor, ou então paciente que se encontra muito dispneico, você induz o tratamento com opioide para tentar ele tolerar um pouco mais a resposta ventilatória. Ou seja, não desenvolver taquipneia porque o bulbo está lá né, apavorado. Então você desapavora o bulbo usando o opioide propositalmente. Essa é uma estratégia muito comum na insuficiência cardíaca congestiva. A morfina.
o que acontece na minha prática é que quando o paciente vai fazer uso da morfina, a gente, porque precisou fazer uso da morfina, a gente, na maioria das vezes, vai recuar. Por conta do ato reflexo, É. que está diminuído. Então, isso já é uma conduta assim que você já espera, né? Sim. Então, entre o uso da A maioria dos morfina pacientes que entram com morfina, com morfina, a gente já- se coloca à disposição, a gente evolui, suspendemos atendimento, devido piora clínica, equipe de fonoaudiologia à disposição. Então, vou te contar uma fofoca agora farmacológica. Que às vezes você coloca na sua cabeça que é a morfina. Mas, por exemplo, eu tenho outro paciente tomando Tilex. Já ouviu falar? Tilex é a codeína com paracetamol. Aí alguns falam, mas codeína não tem problema porque não é a morfina. Só que tem um detalhe. A codeína, ela é convertida em morfina no organismo. Talvez você padronizou na sua cabeça que morfina, não, esse eu não posso analisar. Mas quem está tomando Tilex, vida que segue. Não. Alguns pacientes geram com tanta rapidez codeína e morfina que vão também ter rebaixamento. E como é que essa conversão acontece para alguns e outros não? Hoje existem testes genéticos que a gente pode avaliar quem é que tem maior chance dessa conversão ou não. Existem interações medicamentosas de pacientes que... Vou te dar um exemplo prático, vamos lá. A pessoa toma fluoxetina, um antidepressivo. A fluoxetina atrapalha a conversão da codeína em morfina. Nesse caso, então, o cara vai tomar Tilex e falar, tá doendo muito. E por que tá doendo demais? Porque a fluoxetina está impedindo a produção da morfina. Então, quando alguém chega na farmácia com uma prescrição de Tilex, olha só quantas nuances podem acontecer. Alguns com respostas exageradas e outras muito ruins. E que quem está olhando de fora pode ajudar a monitorar isso. Um paciente oncológico sofrendo de dor. Será que seria a melhor escolha para ele como antidepressivo fluoxetina? Claro que não. Eu tenho que deixar a codeína ser convertida em morfina. E olha, em quantidade baixa. Porque se aumentar, a própria morfina pode induzir um quadro de morte. Né? A morfina tem esse também potencial. Então, é claro que existem doses terapêuticas, aquela que a gente deseja. Então fica agora esse alerta compartilhado com você. Não é colocar a morfina como o único opioide capaz de reduzir reflexo e companhia. A sua família é que precisa ser respeitada. Oxicodona é outro. O próprio tramadol, famoso tramal, também faz parte do grupo dos opioides. São Interessante, né? Que são bem úteis, comuns e comuns em algumas fases de dor. Prática. Uma fase de dor onde o anti-inflamatório convencional não funciona, o paracetamol, só de pirona, a gente avança mais um step, mais um passo. Mas eu preciso ter um uso responsável e conhecer o momento, ou de aumentar a dose, ou de falar, exagerei, vamos baixar. Eu presenciei uma cena no hospital aqui de Vila Velha que eu fiquei chocado. O paciente estava sentado, reclamando de muita dor, aí passou a técnica de enfermagem e falou assim, deixe de besteira. Tô dando dose para você de paciente com câncer e você reclamando aí de dor? Eu não vou aumentar a dose para você não. Só que tem um ponto. Existem pessoas que não conseguem fazer a conversão na substância que funciona. A codeína é como se fosse uma granadinha com pino ainda fechado. Então, não é questão às vezes de má fé. É o baixo entendimento da farmacologia que torna agora o paciente um refém desse processo. Né? Eu acho que cada vez que a gente conversa, como você falou aqui, meu Deus, à medida que eu conheço, eu fico agora à mercê de uma maior responsabilidade. Sim. E eu acho que conhecimento da farmacologia não pode ser voltado apenas para quem prescreve ou dispensa. Eu acho que toda a equipe de saúde precisa ter um bom entendimento. É claro que às vezes uma minúcia, um detalhezinho, deixa para quem está mais ali na ativa. Mas pelo menos ele fala, opa, eu tenho uma suspeita aqui. Eu tenho um problema que eu consigo resolver ou então fazer com que o paciente não piore a partir disso. Né? Recebi há pouco tempo uma ligação de um hospital de Curitiba, um grupo de farmacêuticos falou, Thiago, me ajuda. A menina fez transplante de medula óssea, ela está fechada no quarto, ela não come, ela está chegando aos seus 39 quilos com 19 anos e a gente não sabe o que faz porque ela não consegue nem abrir a boca para comer. Ela está numa situação de trismo, ela está tremendo muito. Aí eu falei, opa,
Me conta mais essa história. E aí a equipe está dizendo que ela está num quadro grave de depressão e por isso não quer comer. Eu falei, peraí. Ela tem tremor, ela tem disartria de fala, ela não conversa, ela não conseguia chamar a mãe, não conseguia abrir a boca para comer. Eu falei, peraí, ela está tomando algum antipsicótico? Eu falei, sim, a gente teve que dar olanzapina. Eu falei, opa, segura aí. Olanzapina é um antipsicótico que bloqueia a ação da dopamina. Ela está apresentando um quadro de reação extrapiramidal. Tiago, mas a dose não está tão alta. Eu falei, eu quero agora, se você puder, sonda para mim como é que estão os níveis dela de albumina. Porque ela num quadro agora de desnutrição, a albumina está lá embaixo. Lá embaixo. Olha, 2 minutos ela foi lá no setor, falou, Tiago, a albumina dela está 3,1. Ou seja, ela tem uma hipoalbuminemia. Então, olha que coisa linda a farmacologia. A olanzapina, quando está passando na circulação, ela é carreada juntamente com a albumina. Quando ela está ligada à albumina, ela não funciona. Quando ela está solta, é ela que é a funcionante. Se essa jovem não tem albumina, sobra olanzapina no plasma, sobra a travessia na barreira hematocefálica. Eu disse, olha, a solução para essa moça, para essa jovem, não é pensar em outro antipsicótico, nada disso. Sabe qual é a solução? Desprescrever. Suspenda a olanzapina. Essa menina voltou a falar com a mãe. Tá sendo, agora eu estou acompanhando ela esses próximos dias, as cenas dos próximos capítulos finais eu vou contar. Mas me chama a atenção de que a solução foi feita o quê? Numa interpretação de um problema, de uma interação que havia de um antipsicótico com um quadro nutricional. A hipoalbuminemia favorece uma reação extrapiramidal por um antipsicótico chamado atípico, que é raro causar reação extrapiramidal. No caso dela, não. Ela se tornou altamente vulnerável, predisponente, né, a um quadro de reação que a gente já conhece pelos sinais clássicos. Então, esse entendimento não perpassa apenas para entender medicamento. Eu tive que entender primeiro o que é um sinal semiológico, não é? O que são sinais e sintomas, o que ela apresenta de características da síndrome extrapiramidal para poder justificar que era um problema induzido por medicamento. Aí foi exatamente isso que eu falei com a minha equipe e falo constantemente, que o conhecimento, ele nos faz responsáveis, sim. E não adianta um conhecimento, às vezes, superficial. Gessandra, isso eu preciso saber sobre fármaco como o Dr. Tiago? Não. Eu preciso saber de algumas coisas como médico? Não. Mas eu preciso ter conhecimento suficiente para eu conseguir, pelo menos, imaginar algumas coisas que acontecem com o paciente numa resposta para mim. E você concorda que nesse exemplo que eu te dei, abriu um alerta na sua cabeça que toda vez que você encontrar alguém usando olanzapina, fala, peraí. Né? É por isso que eu gosto de uma frase de um médico canadense chamado William Osler. Ele foi um educador no século XIX. E ele disse assim, olha, que as lições brotem dos próprios fatos. Para de ficar fazendo aquela transferência bancária para o aluno, dizendo, nossa, você tem que aprender isso, isso, isso. Mas diante de um fato, tem coisas na vida que podem passar 20, 30 anos. Eu pergunto, o que aconteceu com você dia 11 de setembro de 2001? Certamente, essa data ela foi clássica. 11 de setembro, clássico. Né? Clássico. Falou, nossa, fechei o olho, eu lembrei até talvez a roupa que eu tava, porque foi algo marcante. E eu acho que lições, momentos do hospital, aquele momento da reunião do final do dia, falou assim, gente, vamos sentar aqui 20 minutos que seja para tomar um café. Mas o que aconteceu com essa paciente não pode mais se repetir, porque erro na área de saúde vai ter. O que me dá raiva é sentar no erro e achar que amanhã é mais um novo dia, repetindo erros. Tem muitas pessoas que confundem experiência com tempo de vida de trabalho. Eu tenho 25 anos de experiência. Não, tem gente que teve 4 meses de experiência e repete todos os dias as mesmas coisas até o dia da aposentadoria. Isso é uma tragédia na área da saúde. E não pode acontecer, principalmente na área da saúde, porque o nosso produto, com quem a gente trabalha, o nosso material é vida. Vida. Né? Vida. Não posso errar? Você acabou de dizer, erros vão acontecer, mas eles precisam gerar aprendizado e mudança. Você lembra uma vez que a gente se encontrou nos corredores do hospital lá na Serra? A gente há muito tempo que não se via. Sim. E aquele dia aconteceu uma coisa comigo, porque uma enfermeira falou assim, foi meu professor. Aí a outra falou assim, foi de QL. E ela tava com uma Cuba-Ren na mão, com um monte de medicamento já prontinho para poder administrar. Ela falou assim, seu professor de QL. Ela falou de farmacologia. Eu falei, Deus me livre, farmacologia, aquele troço. Eu falei assim, meu Deus, como pode?
A mulher com uma cubarrim na mão, pronta para administrar vários medicamentos num paciente que eu estava lá. Excomungando a própria farmacologia. Muitas coisas que acontecem hoje no hospital foram por observações de gente que não estava só em laboratório, não. Estava dentro do próprio hospital. Um exemplo é até da icterícia. Deixa eu contar essa história aqui. Como é que é? A icterícia famosa, né? Falou, fulano tá internado, tá com tiriça. Tiriça. Né? Que é um problema gravíssimo. Sim. É o acúmulo da bilirrubina indireta, que consegue impregnar regiões do tronco cefálico, gânglios da base, trazendo problemas de retardamento mental, problemas também auditivos, articulares, enfim. O que se faz hoje de forma comum para tirar um neonato da icterícia? Qual é o procedimento tradicional que você acompanha no hospital? Fototerapia. E quem foi que falou que a luz do sol, que a luz ultravioleta é capaz de fazer alguma coisa? Isso foi uma observação de uma enfermeira chamada Ward. Ward, uma inglesa, gostava muito das crianças. Andava com ela no colo, andando na praça, mas num final de expediente, ela resolve passear em uma das alas onde tinham crianças com icterícia. Olha que interessante. Uma das crianças estava na beira da janela e ela olhou assim, tinha um lençol na criança que estava atrapalhando, estava na testa, sabe que você quer dar aquele jeitinho? E ela levantou o lençol. Quando ela levantou, ela percebeu que a criança toda tinha deixado de ficar amarela e só onde tinha o lençol estava bastante ainda intenso amarelo. No relato dela, que está na literatura, existe a pergunta de que enfermeiras falaram, Ward, por que você passou iodo na testa da criança? Ela falou assim, não eu não passei o iodo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o sol fez alguma coisa com essa criança. E com aquela específica. Aquela específica, mas a partir da observação de uma, foi a pergunta, o que a luz do sol faz com a bilirrubina? Quando eu fiz o curso de laser terapia, eu aprendi essa história, eu ouvi essa história. Não é interessante? E aí eu ouço hoje de enfermeiro que fala, eu odeio química. Mal sabe ela que a fototerapia faz uma conversão da bilirrubina em lumirrubina. Ela muda a conformação da molécula, tornando ela mais hidrossolúvel, sendo excretada facilmente, sem depender da função hepática. Não é sensacional? E quem fez essa descoberta? Uma enfermeira. Uma enfermeira. Então eu preciso entender fatos históricos. Essa semana até colocaram um comentário para mim, Tiago, nas suas aulas eu acho que é um desperdício ficar falando de história. Eu acho isso um absurdo alguém. Eu fiquei até assim, chateado. Falei, poxa, a gente dedica tanto tempo para poder ver qual é a origem das coisas, porque a partir de uma simples pergunta geram diversas respostas, a gente sabe onde estamos e para onde nós vamos. E com perguntas que às vezes são inquietantes e que alguém se preocupou por isso. E que hoje a gente senta em ombro de gigante. Se hoje eu vejo um aparelho que consegue fazer uma exposição à luz ultravioleta focada, que diminui a chance de cegueira nessa criança, porque eu preciso da luz ultravioleta que converta, mas não posso deixar ela cega. Então, peraí, vamos melhorar então a frequência, comprimento de onda, como é que vai ser isso? Houve melhoras ao longo do tempo. E a gente deve valorizar então toda essa fase para a gente perguntar, daqui em diante, 2023 para frente, o que eu posso fazer como profissional de saúde? É só enxugar gelo ou também gerar soluções para as próximas gerações? Eu acho que esse é o nosso papel. Não só soluções para as próximas gerações, mas responsabilidade daquilo que eu escolhi fazer. Perfeito. Né? Porque, querendo ou não, como eu disse, né, no nosso podcast, o número 1, né, quando eu contei a minha história para você, eu tenho a fonoaudiologia como meu ministério. Então, assim, eu amo o que eu faço. Tá, mas eu escolhi, né? Eu não fui chamada para ser fonoaudióloga. Eu escolhi. E tenho dentro da fonoaudiologia que Deus colocou esse sentimento no meu coração, esse amor, essa paixão no meu coração. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de fazer diferença na vida de quem passa por mim. Perfeito. Né? Então, eu preciso buscar conhecimento para isso. As pessoas que trabalham na área da saúde, que se acomodam no conhecimento, como você disse assim, pessoas que se formaram e estão no conhecimento da formação. Gente, o que era ontem não é hoje, o que é hoje não é Muito amanhã bem. na área da ciência. E para com os modismos de querer ficar acompanhando. Não, porque nos Estados Unidos aconteceu, o Brasil pode ser pioneiro de uma série de estratégias diferentes. Poxa, o Brasil é referência, por exemplo, no combate ao cigarro. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando eu perguntava na aula, quantos fumam? Metade levantava a mão. Hoje quem levanta tem vergonha, falando, não, eu tô parando. Porque houve alguma coisa para conscientizar. Então a gente tem que valorizar esses pontos interessantes. Precisa. A campanha de vacinação no Brasil,
Então, deixa eu te dar um exemplo prático também que aconteceu conosco aqui recentemente. Você já acompanhou pacientes com síndrome de Rasmussen, que é uma atrofia de um dos hemisférios, ou esquerdo ou direito. Essa criança tem crises convulsivas muito intensas. Isso aconteceu num caso. Não. É uma síndrome rara. Essa criança era tratada com mais de 4 anticonvulsivantes aqui em Vitória. Ela tinha, na verdade, 15 para 16 anos. A família não sabia mais o que fazer com essa criança, porque mesmo tomando os medicamentos, ela tinha em cerca de 18 a 20 crises por dia, tônico-clônicas. A mãe colocava capacete nessa criança, com medo de queda e TCE. E aí, como que nos conhecemos? A gente fazia um tratamento no laboratório, em camundongos, a gente induz convulsão no camundongo e tenta estratégias de tratamento. E uma das que estavam dando certo era o tratamento com um probiótico chamado kefir, que é uma mistura de bactérias e leveduras. E, de forma surpreendente, os animais não desenvolviam convulsões, nem com canabidiol clássico, que tem sido usado, nem com kefir. O kefir, inclusive, tendo uma resposta superior ao canabidiol nos animais. Quando a gente foi tratar um pouquinho mais esses dados, numa reunião de laboratório, chega uma fisioterapeuta do nosso grupo, que eu acho que foi sua professora, a professora Valéria, de anatomia, talvez na sua época, ela é antiga lá na UVV, ela fazia doutorado conosco, falou: Thiago, eu tenho uma sugestão aqui para vocês. Eu estou tratando de um paciente que tem síndrome de Rasmussen, eu estou vendo esse resultado brilhante aí de vocês em animais, que inclusive até foi parte da tese dela de doutorado. E aí, ela falou: que tal a gente propor para a mãe uma suplementação com kefir? A gente aprova o comitê de ética, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido e falei: pois não? E não é que essa criança saiu de 18 crises e foi para 0 em relação ao tônico-clônica. O que ela tem apenas são crises de ausência. Essa criança aumentou de peso, ela vai para a escola hoje, a família pergunta, os professores perguntando o que essa criança teve. A fonoaudióloga também, por dizendo, ela é contactante, ela consegue agora perceber quais são os meus pedidos. E, veja, nós não substituímos o kefir, a gente adicionou. Então, publicamos esse trabalho recentemente na Nutritional Neuroscience, mostrando um relato de caso, porque é uma síndrome rara, mas isso abre janelas de investigação com um produto barato e que pode ser um ótimo adjuvante para crianças e também adultos refratários a crises convulsivas com os anticonvulsivantes tradicionais. É transformar, com o que temos, tentar melhores soluções para a população. E consegue, né, Thiago? Temos tido excelente êxito com o kefir. O paciente com Alzheimer tem alguma coisa especial para a gente aprender com isso aí? Tem. Nós também fizemos um estudo com pacientes em fase avançada de demência. Tratamos eles com kefir durante 90 dias. E após esses 3 meses, fomos analisar a resposta inflamatória reduzida, redução de produção de radicais livres e, o mais surpreendente, melhora da função cognitiva. Esse trabalho foi publicado, já tem 3 anos, e nos chamou a atenção que depois de 6 meses da publicação, a revista Nature, numa sessão falando sobre prolongamento da vida, cita a necessidade de, olha, por favor, leiam o artigo de um grupo de pesquisa brasileiro, capixaba, que mostrou essa resposta de neuroproteção com o probiótico kefir. Então, entra aqui também não como um substituto de memantina e os clássicos, né, rivastigmina, donepezila, esses vão ser usados no Alzheimer, é o que temos até agora, mas a gente sugere que o kefir também seja implementado tanto em pacientes em fase avançada, quanto também em terapias profiláticas, até mesmo em pacientes que já têm indícios por familiares, não faz atividade física, dorme mal. Lembre, você é um candidato a problemas neurodegenerativos em breve. Infelizmente, o Brasil tem sido um dos campeões em índice de Alzheimer no mundo. O trabalho de 2019 na Lancet mostrou que a Turquia estava liderando e, em segundo lugar, o Brasil. Pode? A gente pode mais, né? Triste demais. Porque a gente aguarda uma aposentadoria, as pessoas sonhando com essa fase, mas tendo uma vida muito ruim durante a fase produtiva. Isso é um desfecho que a gente não quer. Ele
ia usufruir daquilo tudo que ele conquistou, do muito ou do pouco, ou do mais ou menos que ele conquistou? Buscando uma segurança e, na verdade, dependendo de cuidado, fazendo com que os cuidadores também tenham seus sonhos cancelados por conta também de uma certa, em alguns casos, negligência. Porque a gente tem falado, é importante demais exercício físico, não é luxo para perder peso não, é neuroplasticidade. A produção de fatores que favorecem a melhor conexão entre os neurônios, a chamada neuroplasticidade, ela é garantida através de exercício físico. Existe um fator chamado BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele só é produzido quando nós estamos nos movimentando. Então, esse nosso encontro aqui, ele é muito válido, mas por pouco tempo. Eu tive que acordar hoje mais cedo para fazer exercício em torno de 2 horas. Eu não abro mão mais disso. Eu chamo até de... Tiago, qual é o medicamento que você toma para memória? Eu chamo, anota aí, exercício-zol. É assim que você tem feito suas postagens? Minhas postagens. Estão todo dia exercício-zol e coloco embaixo o relógio. Eu falo, mas por que o relógio? Eu boto miligrama de brincadeira. Aparece lá, 6,50 miligramas. Porque é uma das estratégias mais eficazes para melhora do controle glicêmico, queda da pressão arterial, melhora também da memória, cognição, criatividade. Tudo isso tá no pacote do exercício-zol diário. E que pacote, né? Sensacional. Que pacote. É insubstituível. Não adianta, eu tô tomando ômega 3 para poder melhorar. Não confie no ômega 3 para poder fazer tudo isso. Ômega 3 é a cereja do bolo. O bolo mesmo, ele é constituído por 3 grandes pilares. Exercício físico, sono e uma dieta hipocalórica, equilibrada. Né? A Bíblia diz assim, Salomão fala, não há nada melhor do que comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Ou seja, tudo isso faz parte do presente. Comer é muito bom, beber. Agora, tudo com equilíbrio, né? E entra também a ideia de se aproveitar daquilo que você produziu. Lembre-se disso. Nada de falar, não, vou deixar para os meus filhos. Lembra que... Como é que é? O caixão não tem gaveta, não é isso? É a frase? Caixão não tem gaveta. Isso não é da minha época, não, Tiago. Ah, não? Caixão não tem gaveta, né? Isso não é da minha época, não. Sou muito jovem para essas frases. Seja curta, aproveita, vale a pena. Viaje. Mas é isso. E as suas postagens falando disso, quando te assisti no podcast... Sem groselha. Sem groselha. Aprendi muito sobre isso. Já te conheci no vôlei de praia, né? Já sei que isso é das antigas, sei o tanto que você é bom nisso. E assim, sobre tudo que vem sendo falado a cada dia, do quanto a atividade física, ela só vai, né? E vem nos beneficiando e vai nos beneficiar. Em qualquer né? fase da vida. E a gente, como fonoaudiólogo, colega, a gente trabalha muito Não nas é? demências, né? Demência vascular, Alzheimer e tantas outras, né, doenças neurodegenerativas, e que a gente vê as sequelas disso, a gente vê o quanto isso nos para, o quanto isso nos impede de fazer coisas que a gente ama fazer e que a gente gostaria de fazer com filhos, netos, bisnetos, enfim. E a gente pode fazer isso. Pois é. Exercício Zol, com certeza. Deus nos deu uma série de dobradiças para que elas fossem, de fato, estimuladas, né? Do contrário, se ficar só dependendo do, né? Capaz daqui a pouco eu ter só dedão, bracinho, né? Isso vai complicar. E nada mais. Tá errado. Tiago, foi muito bom. Eu amei ter você aqui no primeiro podcast. É profético para mim, é cumprimento do que Deus tem para minha vida, não desmerecendo nenhum outro colega, nenhum outro amigo que vai estar aqui, mas você faz parte da minha história. Eu tenho uma frase tatuada no meu corpo, Deus é quem escreve a minha história. E essa história que foi escrita por Deus, eu vivi e vivo. Você tocou no meu aniversário de 50. Você tocou na minha renovação de votos, nas minhas bodas de pérola, agora, nesse ano. Então, assim, não é para qualquer um ter a sua amizade. Você é um cara, você é um gigante na sua área, você é um gigante no seu conhecimento. Você ensina para qualquer um de nós da área da saúde. Fono pode mais? Pode, mas se aprender muito, né? E se estudar muito com o Dr. Tiago Mello. Cara, muito obrigado porque você participou. Eu só tenho
que agradecer primeiramente a Deus, porque um dia Ele colocou você na minha história, e agradecer você agora. Gente, eu tô emocionado por fazer parte desse marco, de uma trajetória linda que eu já vejo aqui na frente. É profético, mas poder ver esse desenho tão bonito, né? De uma área Amém. nobre, inédita no Brasil. Não conheço nenhum outro podcast tão focado para fono, mas Fala isso, Thiago, fala inédito isso. no Brasil. Fono pode mais do que você imagina, tá certo? Mas falando sério aqui, eu acho que é um momento muito nobre dos youtubers em geral. Como começou a história? Se a gente voltar aqui 10 anos, foram alguns aventureiros. Alguns assim, o cara era professor de inglês, se aventurou, deu certo podcast. Sim. O outro era publicitário, outro era jornalista, ok. Mas a gente tá chegando num novo momento de podcasts de áreas específicas, Sim. que querem conversar de uma forma mais profunda sobre o tema e poder ter esse olhar multidisciplinar. Sim. Não preso ali na ementa da graduação, uma visão fechada, como se fosse de um aquário, mas trazendo ainda um reflexo do que está acontecendo no dia a dia. Veja quantos exemplos a gente trouxe aqui Sim. da rotina que acontece no hospital e que raramente tem a chance de um farmacêutico conversar com uma fonoaudióloga, Sim. né, com uma profundidade imensa Uma troca de saberes. e compartilhado, e que vai ficar no YouTube por muitos anos, até Sim. que ele venha, né? A Né? gente É isso espera. aí. Então, enquanto a gente não espera essa vírgula aparecer, a gente tem que abençoar pessoas. Eu acho que essa é a sua função. Eu aprendi uma coisa ontem muito legal, de que a gente tem que ser PVC. O P, eu achei tão legal. Deixa eu só lembrar aqui o que foi a sequência quando ela falou do PVC. Foi o pessoal aqui, P de paixão. Você já tem a paixão pela fonoaudiologia. Sim. Quando você fala qualquer palavra aqui, brilha no olho, né? Paixão, PVC. V de visão. Essa visão já existe. E eu já estou vendo isso ao longo de meses e anos, o progresso, né? E o terceiro é o compromisso. É a marca também da Gestandra, né? E o que a gente vê de objeto que tem PVC? Cano. A nossa função nesse mundo é ser apenas um canal de bênção para outras pessoas. Deus concedeu para a Gestandra uma série de ferramentas que foi olhada pela primeira vez lá naquele mural da UVV. Mas ali foi a semente e Deus foi injetando em quem respondia. Ele dava o combustível e você então gerava mais conhecimento. Então tá pronta para abençoar gerações, outros profissionais, fonoaudiólogos que pensam, falam, de fato, olha como é importante a minha profissão, empoderamento. Isso. Eu acho que essa é a função aqui do Fono Pode Mais, e muito mais do que você imagina, né? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele sabe. É isso aí. Isso prova que a Bíblia é o livro mais lido, inclusive, por nós. E mais atual do que o Jornal de Amanhã. Chama o povo aí pro canal, Thiago. Olha só, eu fico convidado, mas de que forma? Do Silvio ou normal? Do jeito que eu faço? Você quiser, porque você pode mais. Então... Assista o canal Fono Pode Mais do que você imagina, o novo canal do YouTube relacionado à área de fonoaudiologia e muitas outras coisas. Eu sou aqui privilegiado por estar no número 1, mas que, quem sabe, você vai ser o próximo a ser convidado aqui para ser entrevistado pela grande Gessandra Malta. E grande como é prazer. Que é se inscreva no canal. Se inscreva no canal, primeiro. Segundo, ative o sininho, as notificações para você receber o próximo vídeo. Terceiro, não esqueça de deixar o seu like. É só clicar, não custa nada. Deixando o seu like, esse vídeo consegue ser projetado com maior facilidade aí para outras pessoas. E no final, deixa seu comentário e aquela frase que mais chamou a atenção nesse podcast número 2? Esse é o número 2. Ah, esse é o número 2, então tá certo. Foi um prazer imenso estar aqui com você, querida. É isso aí, gente. Mais um podcast, quer dizer, mais um porque tivemos um, né? Um podcast que termina aqui, Fono Pode Mais, que você imagina. Venha comigo desvendar esse vasto campo de conhecimento que a fonoaudiologia pode levar até você, como colega fonoaudiólogo, como paciente, como terapeuta, como família diária da saúde e de ambiente hospitalar. Muito bom. Muitos outros virão. Será semanal esse nosso podcast. E coloque sempre na sua cabeça. Fono Pode Mais. Sensacional. Que imagina. Beijo e até o próximo.